Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Agora todos em pé, vamos cantar o hino inicial, no hino 268. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele há salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da
e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. O momento da oração, estamos juntos aqui para falarmos com Deus através da oração intercessória. E a igreja tem o costume de orar por algumas famílias dessa igreja. Vocês vão ver que está em ordem alfabética. E eu queria que você tentasse se lembrar. As famílias são do Salvador Gerage e família, estão aqui. Sálvio Leitão e família, parece que eles não estão aqui hoje, com a Dani. Soraya Luz e família, estão aqui também. E o Sandro Marengoni e a família. Eu não vi o Sandro aqui. Estão ali atrás? Aqui, desculpa. Você mudou de lugar. Estão aqui também. Nós vamos orar. Eu vou repetir as 4 famílias. O Salvador, a família dele, do Sálvio, da Soraya e do Sandro. Que Deus possa... Vamos lembrar de orar ao longo de toda a semana por esses queridos amigos. São todos famílias tradicionais e conhecidas dessa igreja. Mas a igreja também tem uma lista de pessoas que pedem oração. E aí eu vou citar alguns nomes. Professor Gentil, ele é um vizinho do Eber, né? Está na nossa lista de oração. O irmão Carlos Lodi é membro da minha classe aqui, pede oração. A Dulcineia Jesus Silva, ela é filha da irmã Maria Francisca e a Dulcineia faz tratamento contra o câncer. Dona Lourdes Caltariosa é a avó da Lilian, ela está hospitalizada. A Ana Ortiz Novelo pede recuperação por uma cirurgia. Tem a Fabiana, a igreja tem orado há alguns meses por ela, ela luta pela guarda da filha. Ela mora num país europeu e está lá agora em busca da filha. A Lucília, que é cunhada da Daiane, que foi pedido também agora, e no geral pelas famílias da igreja. Queridos, são pedidos de oração, pessoas que pediram para que orássemos. E olha a nossa oportunidade agora. Eu quero convidá-los a juntos comigo participarmos dessa oração. Vou me colocar de joelhos, se puderem me acompanhar, e juntos falaremos com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos entre amigos e irmãos, nesse sábado pela manhã, juntos como igreja, e temos o privilégio de falar contigo agora através da oração. Eu tenho nas minhas mãos, ó Pai, uma lista que o ancianato desta igreja tem separado, a irmã Ivani faz a cada semana, para que juntos possamos orarmos intercessoriamente uns pelos outros. Quanto às famílias da igreja, são 4, que possamos nos lembrar dessa semana do Salvador Gerage, Sálvio Leitão, Soraya Luz, o Sandro Marengoni e todos os demais familiares. Seja com eles, ó Pai, com seus planos, suas necessidades. Cuida, Senhor Deus, dos seus demais familiares e que continuem sentindo a Tua presença, ó Pai, na vida de cada um. Também há pedidos que chegam a nós todos os dias, ó Pai, e nessa semana listei alguns, que são pedidos referentes à cura, a que o Senhor possa atender demais necessidades familiares, dificuldades. O Senhor conhece, ó Pai, o que é a necessidade de cada um dessas pessoas que aqui eu citei. Mas sabemos, ó Pai, que nesta igreja, neste momento, ao vivo e também os que estão online, também há necessidades, pedidos, angústias, desejos, ó Pai. Faça o melhor em nossas vidas, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Transforma, Senhor Deus, nossas vidas. E que possamos ser, mais uma vez, usados por Ti, e que possamos sentir a Tua presença em nosso meio. Ao professor Renato, que trará a mensagem, aos demais participantes de todo este culto que oferecemos a Ti, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. E que todos juntos tenhamos o privilégio e a oportunidade de ter participado deste culto de adoração a Ti nesta manhã.
fica conosco. Pedimos e agradecemos as muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre a falta de farinha. Deixa eu perguntar para vocês uma... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Opa! Já aconteceu da mamãe estar fazendo um bolo ou um pão? Não é o dedo lá dentro, mas acabar algum ingrediente? Já aconteceu, né? Acredito que com todos nós já deve ter acontecido algo semelhante. Pois é, a história de hoje vai estar falando sobre justamente essa situação. José Bates, ele tinha sido um capitão do mar. E enquanto ele foi capitão, ele havia ganho muito dinheiro. Mas José Bates, o que ele fez? Ele economizou. E aí, quando chegou na aposentadoria, então, todo aquele dinheiro que ele havia guardado, ele, então, usava no seu dia a dia. Só que José Bates tinha um coração voltado para Deus. E sempre que ele podia, ele gostava de usar aquele dinheiro que ele havia guardado enquanto ele tinha sido capitão para levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Aconteceu que, um dia, a esposa de José Bates foi fazer pão. Vocês sabem quais são os ingredientes para a gente fazer o pão? Conta aí para mim, então. Quais são? Ovo. Açúcar. E aí a gente tem o quê? Óleo. Isso. O que mais? Sal. O que mais? E, principalmente, a farinha, justamente. Aí, o que aconteceu? A Prudence, que era a esposa do José Bates, estava, então, lá amassando o pão. Ela já tinha misturado todos os ingredientes e estava amassando o pão. De repente, acabou a farinha. E agora? O que ela ia fazer? Ela correu lá para o marido e falou o quê? Porque está coisando, né? Está caindo um pouco de farinha. Verdade. Então, o que aconteceu? A Prudence chegou para o marido e ela falou assim: José, acabou a farinha e eu preciso que você compre, porque senão eu não vou conseguir terminar de fazer o meu pão. E aí, o que ele perguntou para ela? Quantos quilos faltam? Aí ela falou assim, 2 quilos. O que José Bates fez? Ele pegou, saiu, foi até a mercearia e comprou os 2 quilos de farinha. E aí, então, ele trouxe os 2 quilos de farinha para a Prudence. Só que quando a Prudence recebeu os 2 quilos de farinha, ela começou a chorar. Aí você fala assim, que estranho, né? Como
ele trouxe justamente o que ela tinha pedido, os 2 quilos de farinha, e ela começou a chorar? Pois é, mas sabe por que ela começou a chorar? Porque lá na época que José Bates viveu, quando você ia comprar pouca farinha, significava que você não tinha mais dinheiro. E ela começou a chorar justamente por isso, porque ela entendeu que eles não tinham mais dinheiro para as necessidades deles para o dia a dia. Só que José Bates, ele sempre tinha o quê? Uma promessa no coração, que Deus o quê? Proveria tudo aquilo que era necessário e preciso. Com essa promessa guardada na mente e no coração, veio uma ideia de José Bates ir até o correio. E ele foi até o correio. Sabe o que ele encontrou lá no correio? Não. Uma carta. Ele foi... E aí, ele não imaginava que ele ia ter uma carta lá para ele. Imagine o que tinha dentro da carta. Tinha dinheiro. Ah, ó, todo mundo quer. R$100, né? Eu também quero. R$100, olha. Abre essa carta e te dá? Não, essa aqui. Não, esse dinheiro não é falso, não. É verdadeiro. Ó, Pois é, ó, veja como as crianças já estão antenadas com valores, né? Veja. Ó, você não ficaria feliz... Ó, espera aí, vamos lá. Você não ficaria feliz se você fosse até o correio e recebesse uma carta com dinheiro para você? Não, isso aqui não é falso, não. Isso aqui é verdadeiro mesmo. Aqui. Não, aí. Pode aí, ó. É dinheiro. Não, a tia não pode te dar. Porque a tia está contando a história. Mas veja, você não ficaria muito feliz? Eu ficaria muito contente. Por quê? Porque Deus proveu a minha necessidade. Como José Bates acreditava que Deus poderia prover tudo aquilo que ele precisava, Deus realmente proveu para ele. Então é importante nós crermos nas promessas de Jesus. Todas as promessas de Jesus, elas podem ser cumpridas em nossa vida quando nós crermos. Então, meu desejo, a minha oração é que na vida de vocês nunca falte nada, mas que as promessas de Jesus sempre estejam guardadas na mente e no coração, para que quando vocês precisarem, vocês possam crer e, fazerem uso dessas promessas para as dificuldades da vida. Amém? Vamos orar então? Vamos orar? Vamos orar? Querido Jesus, nós agradecemos porque o Senhor nos ama e cuida de nós a todo dia, a todo momento, a todo instante. Obrigada porque mesmo nas mínimas coisas o Senhor tem esse cuidado e o Senhor provê aquilo que nós necessitamos. Que nós possamos, ó Deus, acreditar nessas promessas e viver sobre o teu amor. Humildemente é o que eu te peço. Por Jesus. Amém. Ei! Você aí de azul, é você mesmo. Olha pra cá e presta atenção. É o momento dos anúncios. Você com certeza fez sua inscrição, né? Porque hoje começa a Escola de Missões, primeiro ciclo, aqui em nossa igreja, às 15 horas. E o tema será o testemunho e a transmissão da memória adventista. Eu venho falando aqui para vocês e não é de hoje. O mês dos apaixonados finalmente chegou. E o que isso significa? Que você tem até o dia 5 de junho, ou seja, segunda-feira, para garantir a sua vaga e daquela pessoa especial que faz parte da sua vida ou que você escolheu convidar, né? Para participar do jantar dos namorados, que irá ocorrer aonde? Se você ouviu meus anúncios, você sabe, mas eu vou repetir. Colégio Adventista de Piracicaba, a partir das 19h30. Só de ver essas imagens que estão passando, esse queijo derretido, esse cheiro, essas pizzas, será um rodízio de pizza. Então se prepare,
para passar uma noite na Itália. Como já é costume, toda primeira quarta-feira do mês é separado para eles, nossos pequenos, crianças e juvenis de nossa igreja. Será a quarta-feira de poder Identidade Kids. A oradora será Stephanie Nastrini e ela falará sobre comunicação. Então já sabe, se você tem crianças ou juvenis na sua casa, tragam eles na quarta-feira, dia 7 de junho, às 19h45. Temos uma programação muito especial para eles. Aí eu te pergunto, está sentindo falta daquele junta-panela? Aquele especial mesmo que tem comida boa, conversa boa e, nossa, tudo de bom? Então se prepara, porque sábado que vem é o dia. Prepare o seu prato vegetariano especial e venha compartilhar conosco após o culto no Junta Panela dos Amigos. Serão momentos de confraternizar com os irmãos. Vem aí o maior evangelismo do ano para crianças e pré-adolescentes. Isso mesmo, a Escola Cristã de Férias, que irá ocorrer nos dias 17 a 21 de julho, mês que vem. Você pode estar falando, nossa, mas só mês que vem já está anunciando? Sim, sabe por quê? Tem inscrição. Então você tem que fazer a inscrição do seu filho para que ele possa participar. Será realizada aqui em nossa igreja e, claro, seu filho não pode ficar de fora. Corra e garanta sua vaga. Para mais informações, você pode procurar a Evani Rezende, Gisele Lacerda e Luciana Prado, do Ministério da Criança de nossa igreja. Fique agora com um Minuto de Saúde. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, 20,6% dos adultos e 19,5% dos estudantes do ensino médio fumam. O uso de tabaco é a causa número 2 de mortes que podem ser prevenidas, matando mais de 400 mil pessoas e custando 193 bilhões de dólares anuais em faturas de saúde e perda de produtividade. Além disso, a popularidade crescente dos produtos à base de tabaco sem fumaça, especialmente entre adolescentes, é preocupante. Isso é fato, mas há esperança. Todas essas mortes e custos podem ser completamente prevenidas. O controle do tabaco foi identificado como um dos 10 grandes feitos da saúde pública da primeira década do século XXI. Líderes de muitas denominações religiosas lançaram a fé unida contra o tabaco para reduzir o uso do tabaco, proteger nossos filhos e diminuir a terrível taxa de mortalidade. Visite o site tabacofreekids.org e saiba como pode ajudar. Igreja Adventista Piracicaba Central, onde sua história de fé acontece. Muito bem, irmãos, durante vários meses já estamos aqui em nosso ofertório e você tem contribuído muito para que a reforma da nossa querida Igreja Central aconteça. E hoje não será diferente, teremos os 2 momentos da oferta. Nesse primeiro momento, aqueles que querem dedicar 100% da sua oferta para esta finalidade da reforma da igreja, poderão vir primeiramente colocar aqui, como temos feito nesse símbolo, na igrejinha, para essa oferta que fica 100% para a reforma, tá bem? E depois então, os demais, os diáconos passarão as salvas, poderão ofertar o seu pacto e também os seus dízimos. Que Deus nos abençoe.
Quentinho ou tá gelado? Mais ou menos. Tá bom, tá bom. Pode vir mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Certo. Esse é um momento muito especial na Igreja Adventista e qualquer instituição cristã. O momento do batismo é um momento mais especial para todos nós. É um momento de nascer de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. É a ordem de Jesus Cristo para nós, é a comissão, a grande comissão, de ir pregar este evangelho a todo mundo, ensinando-os a guardar todas essas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sempre que nós podemos participar de um momento como este, o nosso coração fica palpitando mais forte, pela alegria de ver que o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando no coração do seu povo, colhendo os bons frutos, para logo mais, quando Jesus Cristo voltar, poder entregar nas mãos de todos os seus filhos a coroa da vida eterna. E hoje nós estamos com duas joias preciosas aqui, o irmão Nivaldo, e daqui a pouquinho o pastor Elbert vai falar um pouquinho sobre ele, mas ele é a primícia do trabalho que está sendo desenvolvido em Saltinho pelos nossos jovens missionários do Um Ano em Missão, e a Adriana, que já é missionária na veia e já tem ajudado nos setores da igreja, nos departamentos da igreja, se envolvido com as coisas da igreja. Ela é apaixonada pela igreja de Deus. Tive o privilégio de visitá-los e ouvir um pouquinho da história deles, e com certeza a Adriana e o Daniel, seu esposo, que está aqui acompanhando, já estão sendo e serão uma grande bênção para a nossa igreja. Pastor Tiago vai nesse momento proferir aqui a profissão de fé a eles, e esse é um momento para todos nós também reconsagrarmos a nossa vida, não é? Então, se você quiser nesse momento aproveitar e dizer sim novamente para Jesus, aproveite esse momento para reconsagrar a sua vida ao Senhor. Amém. Queridos, eu peço licença para me dar um pouco as costas para a igreja, porque eu gostaria de falar especial para Adriana e o Nivaldo. E fico muito feliz, Adriana, de te ver onde você está. E fiquei surpreendido do Daniel estar aí também. Imagina a felicidade que você deve estar, Adriana. O irmão Nivaldo, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas os nossos queridos irmãos estão fazendo um belo trabalho. Como o pastor falou, é a primícia, né, dos frutos. E neste momento, é o momento onde que vocês declaram para a igreja que vocês tomaram a decisão. E esse será o momento em que vocês farão os seus votos batismais. E essa data ela vai ficar marcada na vida de vocês. Eu me lembro que há 10 anos atrás, no dia 26 de maio de 2013, eu também passei por esse momento. E foi o meu novo nascimento. E hoje vocês também estão tendo a oportunidade de nascer em Cristo. E nós vamos fazer aqui algumas perguntinhas rápidas. A igreja também pode ajudá-los a responder, tá bom? E Adriana e Nivaldo, vocês creem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas, vocês creem? Amém. Adriana e Nivaldo, vocês aceitam Jesus como seu único Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou os seus pecados e lhes deu um novo coração e renuncia todos os pecados e os caminhos deste mundo? Amém. Vocês é de desejos seus e propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar os 10 mandamentos, inclusive a guarda do 4º mandamento, a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor e memorial da criação? Amém. Vocês creem que a igreja é uma organização de Deus e é o propósito de vocês adorar a Deus e sustentar a igreja com os seus dízimos e ofertas
e com todo o esforço pessoal e a influência de vocês? Amém. Vocês aceitam o ensino do Novo Testamento no tocante do batismo por imersão e desejam ser batizados dessa maneira, como uma expressão pública de fé em Cristo e o perdão dos seus pecados? Amém. Que Deus seja louvado pela decisão da Adriana e do Nivaldo. E neste momento, como forma de gratidão e reconhecimento e alegria, vamos dar uma salvação para os nossos batizandos. Que Deus os abençoe. Querida Adriana, louvamos o Senhor porque ao conhecer a palavra de Deus, a verdade, você o aceitou como seu salvador pessoal. Louvamos ao Senhor porque nesta manhã, diante desta igreja, seus irmãos, a sua família, diante do céu, e com certeza hoje está em festa, nós estamos aqui para celebrar e para selar o teu compromisso com Cristo Jesus. Por isso, para perdão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro e você tenha direito à árvore da vida, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes nesta manhã, porque a Bíblia diz assim que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ainda mais quando são dois. E se são três, mais ainda. A gente está muito contente porque a gente vê o envolvimento da igreja na missão de Deus. E da parte do Ministério Jovem da Associação Paulista Sudoeste, nós temos realizado aqui na igreja de Saltinho, na cidade de Saltinho e também na cidade de Piracicaba, o projeto chamado Um Ano em Missão. Estou aqui com a camiseta do Ano em Missão. São jovens que decidem ficar um ano dedicados à missão da pregação do Evangelho. E eu quero aproveitar nessa oportunidade de convidar aqui os jovens do Ano em Missão e a igreja de Saltinho, que vem aqui à frente, só para que a gente possa testemunhar esse momento importante na vida do Nivaldo, já que vocês participaram do processo, nesse Um Ano em Missão, da primeira pessoa que foi salva em Cristo Jesus, aceitando o batismo nesta manhã. Aqui nós temos o pastor Jorge, a Pâmela, sua esposa, a filhinha. Nós temos também os jovens do Ano em Missão. Nós tivemos alguns que por problemas de saúde não puderam estar aqui hoje. Mas eu quero dizer para você, Nivaldo, que é uma alegria estar aqui nesta manhã para realizar o seu batismo. Eu quero dizer que Deus vai lhe acompanhar e vai lhe fortalecer em todos os momentos da sua caminhada cristã. Irmão Nivaldo, de acordo com o seu desejo para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja registrado no livro da vida do Cordeiro, diante de todas as pessoas que estão aqui testemunhando esse momento especial, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter a sequência da programação, mas antes da sequência,
do nosso programa, e hoje estamos recebendo aqui o pastor Renato Estêncio. Seja muito bem-vindo, pastor. Nós queremos aqui fazer uma oração, né, pastor? Se vocês puderem continuar aqui um pouquinho. E essa oração especial é por aqueles que ainda não passaram pela experiência do batismo. Mas também gostaríamos de orar por aqueles que já passaram pela experiência do batismo, mas por algum motivo acabaram se afastando dos caminhos do Senhor e sentem o desejo no coração de voltar. E também gostaríamos de orar especialmente por aqueles que têm no seu coração o desejo de, ainda em 2023, contribuir para a salvação de alguém, um familiar, um amigo, um vizinho, alguém do trabalho, que você pensa aí na sua mente e coloca no seu coração o desejo: eu quero vê-lo no céu. Nós vamos ter agora uma música especial, e enquanto nós estivermos tendo essa música, eu gostaria que essas 3 categorias de pessoas, se você sentir no seu coração o toque do Espírito, que você se levante do seu lugar e que você venha aqui à frente. Pode ficar aqui junto com o trio para que você possa participar desta oração especial. Primeiro, aqueles que ainda não passaram pela experiência do batismo, mas sentem o desejo. Aqueles que já se afastaram, mas querem voltar. E aqueles que têm no seu coração o desejo de trabalhar na vida de alguém. Enquanto ouvimos essa música, o Espírito Santo vai estar trabalhando no coração de cada um de nós aqui. E nós estaremos orando. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar.
eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Vinde a mim, por ti. Vinde a mim, eu entreguei por ti. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Que bom que você veio até aqui. Fica aqui, permaneça aqui para uma oração. Nós queremos orar por você que ainda não é batizado. E eu estou vendo aqui algumas juvenis que estão aqui já se preparando. E com certeza em breve o senhor estará com eles aqui no tanque batismal para esse batismo. Pessoas também que talvez se sentem afastadas, estão retornando para a igreja. Aqueles que estão estudando a Bíblia e que vieram também. Nós queremos então pedir a bênção de Deus para que nada impeça que você dê esse passo tão importante e um dia esteja aqui também nessas águas do batismo. Amém? Vamos orar então? Fechemos os nossos olhos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque a gente percebe em todos os momentos os milagres que são realizados nas vidas de todas as pessoas, especialmente aqueles que são sedentos pela Tua palavra e querem a salvação eterna. Nesta manhã, várias pessoas se levantaram, algumas se levantaram para uma reconsagração, outras se levantaram porque têm o desejo de serem batizadas num futuro próximo. Aqueles que se afastaram e querem também um retorno através do batismo, que o Senhor também possa tomar todas essas pessoas em Tuas mãos. Amém. E que muito em breve eles possam estar selando a fé com Jesus aqui através do santo batismo. Abençoe a toda a Tua igreja, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, após esse lindo batismo que tivemos aqui, queremos fazer uma oração especial também por 2 futuros pastores que estarão nos deixando para fazer o seu estágio em evangelismo nos seus campos de origem. Eles nos ajudaram aqui durante vários meses, o Tiago e o Carlos. São conhecidos da igreja, e queremos dizer a eles o nosso muito obrigado pelo trabalho, pelo serviço na obra do Mestre que vocês prestaram durante esse tempo que conosco estiveram. Espero que levem daqui boas lembranças e que lá no campo onde vocês vão fazer o estágio agora, parece que é 3º ano, né, de teologia, o ano que vem será o último ano então, se Deus quiser, e daí formando então mais 2 novos pastores. Temos aqui uma lembrança, tá bem? Para vocês, da igreja, e vocês se lembrem do tempo que conosco passaram.
E queremos então fazer essa oração por vocês também, tá bom? Querido Deus e Pai, damos-te graças neste momento pela vida do Tiago e do Carlos. Eles estiveram conosco durante esses meses, ajudaram em tua obra, fortalecendo membros da igreja a perseverarem na sua fé e também trazendo novas pessoas aos pés de Jesus. Quero ajudá-los agora para que eles, em sua caminhada, não só estudantil, mas também na prática do evangelismo, tenham a unção do Espírito Santo. Dá-lhes então agudeza mental, disponibilidade e, acima de tudo, forças para trabalhar nesse mundo tão caótico e resgatar pessoas do lamaçal do pecado. Pedimos que os acompanhes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Muito bem, irmãos, nessa manhã temos o nosso querido amigo e colega de ministério, quero chamá-lo aqui, pastor Renato Estêncio. Pastor Renato Estêncio já tem aí uma vida ministerial e também formando esses pastores aí, não é? E outros que por ele passaram como professor de teologia no campus do nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui em Engenheiro Coelho. Ele já está na obra há 33 anos, é conhecido, é amigo, é colega de ministério e de muitas classes por aí também. Pastor Renato é formado e graduado em teologia e pedagogia, e ele também tem o mestrado e o doutorado em educação, um pela Andrews University e o outro aqui pela Universidade Metodista de São Paulo. E atualmente ele trabalha como professor de teologia no nosso centro universitário, do qual citei, e também ele é o coordenador e diretor, irmãos, do Centro de Pesquisas Ellen White para o Brasil todo, aqui no mesmo centro universitário. E além disso, pastor Renato é diretor do Centro da Memória Adventista Nacional, não é? Então nós temos o privilégio e a honra de tê-lo conosco para compartilhar a mensagem que eu creio que será de grande benefício espiritual para todos nós. Pastor, amigo, que Deus te abençoe nessa manhã. Obrigado, pastor Márcio. Feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela sua presença aqui na casa do Senhor. Um feliz sábado e um feliz sábado a todas as visitas que estão aqui. Quantos estão visitando aqui a nossa igreja? Deixa eu ver. Algumas pessoas são visitas. Sejam muito bem-vindas. Eu estava olhando para aquele logo, onde sua história de fé acontece. Eu queria dizer que a igreja de Piracicaba faz parte da minha história de fé. Há 44 anos eu chegava nos porões dessa igreja, na última sala, onde funcionava uma classe da escola, para ser um coportor estudante de 14 para 15 anos. E eu lembro muito bem aonde eu coportei. Esse bairro Dedini, só havia casas, mansões imensas. E eu, com meu pouco tempo, não tinha experiência alguma, fui trabalhar nesse campo. Não consegui entrar para falar com as pessoas, porque era muito difícil. E era o mês de junho e julho, exatamente essa época, muito frio. E aqui eu desenvolvi a minha experiência, uma parcela da minha experiência nesta igreja. Eu me congreguei várias vezes aqui nesta igreja. Eu lembro, era praticamente a mesma arquitetura, pouca coisa mudou. A história foi que eu fui o pior aluno, o pior membro da equipe naquela experiência de férias. Fui o último. Eu contava aos meus alunos nessa semana que se eu me pautasse por aquela experiência, eu nunca mais teria trabalhado como coportor estudante. Mas eu perseverei, Deus permitiu que eu perseverasse. Eu fui nas próximas férias para Porto Alegre
E do último, eu fui o primeiro, da mesma equipe. Eu tinha 16 anos praticamente ali, para vocês verem como é que são as coisas. Eu não sei se alguém em 79 estava aqui. Alguém de 79? Eu sei que a professora Rita estava. Olha lá, tem uma outra mão levantada. Faz algum tempo, 79. Olha aí, tem algumas mãos, né? Éramos colegas. Em 2013 eu voltei para Piracicaba para fazer o meu doutorado. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Piracicaba, metodista, com o Dr. Hugo Asman, Francisco Coque Fontanella, Elias Boaventura, primeiro reitor da Unimep, foi meu orientador, e outros professores também, de grata lembrança, alguns já morreram. Tive aqui experiências fantásticas, conhecendo uma área do conhecimento. Eu estudei a história do desenvolvimento do ensino superior adventista no Brasil, e fechei a minha pesquisa em 2006. Faz algum tempo. Mas é uma alegria imensa estarmos aqui juntos. Nesta semana que passou, olha como Deus trabalha. Eu trouxe os meus alunos do 2º ano da Faculdade de Teologia. Essa semana. Estivemos visitando o Rio Piracicaba. Éramos 53 alunos, mais o professor, algumas secretárias estavam comigo. E eu vou mostrar para vocês hoje, ao longo do sermão, um documentário que nós preparamos e eu vou apresentar em primeira mão para esta igreja, um presente que eu trago para vocês hoje, em homenagem aos 44 anos que começou a minha história aqui nesta igreja, lá no porão, como um comportor simples, humilde, 14 para 15 anos. Bom, vamos então à palavra. Abra a sua Bíblia, eu quero convidá-lo, tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Amós. Amós, capítulo 3. Um dos textos mais conhecidos quando falamos sobre o dom de profecia. Amós, capítulo 3. Com a palavra de Deus aberta, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Pai, louvamos o Teu santo nome, porque estamos em Tua presença, em Tua casa, e estamos com a palavra de Deus aberta. E nesse momento do verso, certamente, Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, Bom, destaca-se duas palavras. A primeira, certamente o Senhor Deus não fará o quê? A segunda, coisa alguma. Duas palavras chamam a atenção, certamente e a expressão coisa alguma. Deus não faz absolutamente nada sem antes Ele revelar o que Ele fará por meio dos seus porta-vozes, os profetas. Se nós voltarmos as palavras ao Antigo Testamento e formos aos deuterocanônicos, aos 5 primeiros livros, veremos Deus conduzindo a história do povo por meio de Noé, 120 anos pregando. Depois vamos ver Deus conduzindo a história por meio de Abraão, que sai de uma terra para um local onde ele não conhecia. Depois vamos ver conduzindo a sua história do seu povo por meio de Moisés, tirando o povo do exílio, da escravidão. Depois podemos ver Deus conduzindo o seu povo por meio de Samuel, quando o povo pede um rei, tirando Deus do centro do povo, para agora um regime de governo baseado no rei. Depois vamos ao período da escravidão, do exílio babilônico, e vamos ver Jeremias, vamos ver Daniel, vamos ver Ezequiel, personagens importantes da história profética, que conduzem a história do seu povo. E assim Deus vai conduzindo o seu povo na marcha e no fluxo da história humana,
dando orientações claras, precisas, sem que o seu povo se desvie do seu caminho. Mas nós chegamos ao clímax da história, quando Jesus Cristo vem ao mundo pela primeira vez como Messias. E antecedendo a vinda do Messias, Deus chama um porta-voz, Deus chama um profeta. Qual era o nome dele? João Batista. E João Batista vem ao mundo para pregar uma mensagem. Qual era a essência da mensagem de João Batista? Qual era? Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uma pergunta que eu faço a vocês: João Batista escreveu algum livro da Bíblia? Não. Alguma palavra da Bíblia foi escrita por João Batista? Nenhuma. Mas o que Jesus disse a respeito de João Batista? De que ele foi, de todos os homens, o maior de todos, João Batista. Deus também chamou o apóstolo Paulo como profeta para conduzir a igreja aos gentios. E assim Deus tem conduzido a história do seu povo. Mas eu quero lembrar a vocês, queridos, que Deus não conduziu a história do seu povo apenas no período bíblico. Porque a história do povo de Deus, ela continua, ela transcende o período bíblico e ela ultrapassa os séculos e chega aos nossos dias. E quando nós vemos o cumprimento da profecia escatológica da Bíblia, de Daniel 8,14, nós encontramos em cena Deus chamando uma voz profética para o tempo do fim. E eu pergunto aos senhores, quem foi essa voz profética? Em 1844, dezembro, quem foi chamado por Deus? Ellen Harmon se chamava. Qual era a idade de Ellen White nessa época? 17 anos. E aqui eu vou perguntar uma coisa, eu gosto de perguntar isso. Onde estão os jovens dessa igreja? Levante as mãos. Jovens, stand up, your hand. Levante a sua mão, jovem. Por favor, levante a sua mão. Por favor. Até os 30 aí, vamos lá, é jovem. 35, vai. Vou dar uma chance. Jovens que me escutam, prestem atenção ao que eu vou lhes dizer, jovens. Ouçam com atenção, com os ouvidos abertos e o coração também sensível à voz do pastor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual você é parte, ela começou com uma geração de jovens. Se você somar a idade dos 12 primeiros pioneiros, a média da idade deles era de 23 anos. Não eram homens barbados, não eram mulheres de corcunda, não, eram jovens. E eu quero dizer algo em nome de Jesus aqui para vocês, escutem com atenção. Da mesma maneira que Deus começou esta igreja com uma geração de jovens, Deus vai concluir a obra aqui na terra por meio de jovens. O que você diz? Você crê nisso? Mas pastor, quem eram esses jovens? Eram jovens tementes a Deus. Eram jovens que deram tudo a Deus, que dedicaram tudo que tinham, seus dons, talentos, suas forças, energias, o seu tempo. Eles não mediam esforços para fazer absolutamente nada, exceto pregar a palavra, exceto testemunhar de Cristo, exceto visitar as pessoas, dedicarem tudo que eles tinham. Assim começou a história desse movimento a qual você e eu fazemos parte. E eu queria lembrar a vocês, em nome de Jesus, queridos, esta igreja não é apenas uma igreja a mais na história das igrejas e religiões. Esta igreja, ela é um movimento profético. Por quê, pastor? Porque esta igreja surge a partir do cumprimento de uma profecia bíblica, que conforme Daniel 8,14 indica o surgimento de um tempo profético que nós chamamos o tempo do fim, que começa em 1798 eminentemente, mas que continua a partir de 1844. Agora, queridos amigos e irmãos em Cristo, como membros desta igreja, nós temos que ter a consciência de que nós temos uma certidão de nascimento, Daniel 8,14.
nós temos uma identidade, Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma dupla característica, a nossa identidade, o que nos marca, o que nos caracteriza. Mas nós não podemos esquecer de uma terceira coisa. Nós temos uma missão profética. Nós somos uma igreja profética, que foi chamado por Deus para ser uma igreja com características proféticas, mas que foi chamado por Deus com uma missão profética. Enquanto esta missão profética não se cumprir, amigos, não há razão nenhuma de você ficar prognosticando que Jesus vai voltar, que o decreto dominical vai ser baixado. Como alguns dizem, pastor, Jesus não disse o dia e a hora, mas a gente pode saber o ano da sua vinda. Ou o mês. Há pessoas que ficam especulando por aqui e por ali, desvirtuando o foco da atenção. Se eu chegasse para você hoje com a minha Bíblia, mais nada, só com a Bíblia, absolutamente mais nada, e desse essa Bíblia para você e perguntasse para você, escute, você fala que a Bíblia é um livro profético, mas eu quero te fazer uma pergunta. Abra a Bíblia e indique para mim, através da Bíblia, em que momento da história nós estamos vivendo. Qual é o capítulo que caracteriza esse período em que nós estamos vivendo em 2023? Qual o capítulo da Bíblia você mostraria? Quem gostaria de falar? Mateus 24, o que mais? Vamos lá. Meus alunos. Quem mais? Apocalipse 13, o que mais? Daniel 7. Quem mais? Capítulo 2. Mas tem um ponto que alguns aqui não destacaram. Se você for ao último livro da Bíblia, Apocalipse, você vai encontrar lá o nome de uma igreja. A Bíblia fala em Apocalipse de quantas igrejas? 7 igrejas. Qual é a última delas? Laodiceia. Essa igreja começa cronologicamente a partir de que ano? 1844, cronologicamente falando. Se você pegar a história das 7 igrejas, você vai começar ali do ano 34, vai até o ano 300, 300 a 313, depois você vai a 538, 1740, 1765, 1844. Caracteristicamente você vai encontrar os 7 períodos da história profética de que igreja? A igreja cristã, a qual nós fazemos parte, a qual nós hoje somos representantes, no século 21. E Deus tem guiado e conduzido esta igreja ao longo da sua história. E Ele continua guiando e conduzindo esta igreja hoje. Como, pastor? Por meio da sua palavra, a Bíblia, e por meio dos testemunhos do Espírito de profecia. Essas são as duas únicas fontes e bases seguras para poder pautar, guiar e conduzir a nossa vida. Guiar, pautar e conduzir a vida da nossa igreja. Quando nós nos deparamos e buscamos outras fontes que não essas, nós começamos a dar voltas, a seguir caminhos que não são seguros e a nos distanciar do alvo principal, que é Jesus Cristo. Assim, queridos, eu quero nesta manhã tomar algum tempo para falar algumas coisas que envolvem o dom de profecia e o cumprimento da missão profética. Vamos pensar um pouco sobre isto. Quando esta igreja surgiu, ela surgiu em meio a um período tumultuoso, extremamente conturbado. O inimigo, sabendo que Deus suscitaria um movimento, ele tentou criar várias contrafações. Dentre elas pode-se destacar o marxismo, Karl Marx. Além dele, podemos destacar o espiritismo, as irmãs Fox. Podemos destacar o evolucionismo, com Charles Darwin. Esses são apenas alguns exemplos que eu posso destacar que ocorreram naquele contexto do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Na base desse movimento estava um personagem que começou a pregar o evangelho, Daniel 8,14, em 1831. O seu nome era Guilherme Miller, que foi usado por Deus. Vejam, ele foi usado por Deus para levar e para poder formar um povo que voltasse a sua atenção à palavra, sobretudo às profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. E ele começa a pregar em 1831, e ele começa a regimentar um grupo de assistentes e pregadores junto com ele. Ele tinha um grande promotor que era chamado Joshua Himes, que era pastor de uma igreja metodista em Boston, na rua Chardon. Esse indivíduo era um jovem muito mais novo que Miller, e ele então fazia toda a propaganda do millerismo, da pregação dos milleritas, distribuindo folhetos, lançando vários periódicos. E Miller pregou esta verdade até 1844, quando estava por acontecer o cumprimento da profecia. E eu quero destacar algo a vocês, meus queridos amigos. Miller pregou esta verdade de todo o seu coração. Os seus assistentes fizeram da mesma forma. De acordo com o que nós temos estudado, a pregação de Miller sobre Daniel 8,14 e as profecias concludentes de Daniel foram pregadas por centenas e centenas de indivíduos que estavam pregando aquela mensagem. E de acordo com o estudo, cerca de 500 mil de pessoas escutaram esta mensagem só nos Estados Unidos. Só que eu quero lembrar a vocês uma coisa: a mensagem de Miller, que relatava a volta do Senhor Jesus, anunciava e pronunciava, não foi pregada apenas pelos milleritas lá na América. Havia pessoas pregando esta mensagem na Europa, na Ásia, na Oceania, na África. Atentem, havia pessoas pregando na América do Sul, a mesma mensagem que os milleritas estavam pregando lá. Você lembra de algum nome? Manuel Lacunza, um padre chileno, pregava a volta de Jesus aqui no nosso continente. Além dele, quem mais pregou a mensagem? Francisco Mejia, um argentino. Pregou a volta de Jesus por volta de 1844. Em outras palavras, esta mensagem não era exclusiva dos milleritas, esta mensagem deveria ser conhecida de toda a humanidade. E aqui no nosso país e no nosso continente, havia pregadores pregando esta mensagem. E assim, queridos, quando estava por ocorrer o cumprimento desta missão, desta profecia bíblica, que fora corrigida por Samuel Snow para 22 de outubro, 10º dia do 7º mês do calendário judaico, cumprindo em 22 de outubro de 1844, quando todos estavam aguardando o cumprimento desta profecia, em suas casas, alguns foram aos bosques, outros foram orar nas montanhas, e quando chegou o dia do cumprimento, todos aguardaram o relógio passando 12:00, 3h, 6h, 9h, meia-noite. E quando o relógio bateu meia-noite e Jesus não voltou, o que nós conhecemos é que houve um profundo desapontamento, uma amargura profunda. Este movimento, a Igreja Adventista, nasce de um desapontamento. E quando esta igreja passa por aquele momento, naquele instante, nós ainda não éramos adventistas do 7º dia, éramos apenas um movimento totalmente fragmentado. Quando a igreja passa por essa experiência, isso aconteceu no dia 22 de outubro. Para refrescar a memória, que dia da semana era o dia 22 de outubro? Alguém lembra? Alguém lembra? Era uma terça-feira. Terça-feira, desapontamento. Agora, na terça-feira, quando há um grande desapontamento, todos aqueles que não aceitaram a pregação de Miller, eles se voltam como sendo lobos vorazes para poder arruinar, zombar daqueles que estavam pregando esta mensagem.
E aqueles homens e mulheres, quando passaram por esta experiência, amigos, voltaram para suas casas. Mas eu queria destacar uma coisa a todos vocês, em nome de Jesus, nesta manhã, preste atenção a isso. Porque numa terça-feira houve o grande desapontamento, mas numa quarta-feira, no dia 23 de outubro, Deus aparece a um jovem. Como era o seu nome? Irã Edson. Ele está saindo do celeiro do seu pai e entrando no milharal, e Deus aparece àquele jovem e ele mostra a ele um insight, uma pequena visão. Ele olha e ele vê a cena, Jesus Cristo se levantando do lugar santo e passando ao Santíssimo. E eu quero lembrar a vocês nesta manhã, em nome de Jesus, Deus não desampara os seus filhos. Porque no 22 veio o desapontamento, mas no 23, Deus elucida o que estava acontecendo com o povo. E Ele mostra exatamente o que havia acontecido no dia anterior, de acordo com o cumprimento profético. E aquele povo começa a se voltar à palavra e estudar a Bíblia novamente. E eles se reúnem e começa aí um movimento religioso bem pequenininho, que em princípio cria na porta fechada uma doutrina que era para aqueles momentos, naquele contexto, errada, porque eles criam que em 22 de outubro a porta já havia sido fechada. Depois eles foram à Bíblia e estudaram que ela não havia se fechado, ela estava ainda aberta. E eles continuaram estudando, daí vieram as conferências sabáticas, entra em cena um homem chamado José Bates, que foi aqui ilustrado nessa história infantil hoje pela professora. Um homem que andou pelo Brasil. Você sabia disso? Ele tinha uma embarcação à vela, não tinha motor algum. Ele veio para o Brasil em 1821, visitou a cidade de João Pessoa, Salvador, visitou o Rio de Janeiro, visitou o Santo, visitou Itajaí. Depois ele volta ao Brasil em 1827. Ele era um mercador. Ele cruza o cabo do Estreito de Magalhães, lá no final do Atlântico, cruza o Pacífico e volta para a Califórnia e vende seu barco. E depois ele se torna um seguidor da palavra de Deus. Ele se torna um millerita. Quando Miller começa a sua pregação, ele passou pelo desapontamento. Essa história que a professora contou é uma história real, verídica. Ele vendeu tudo que ele tinha, crendo que Jesus voltaria em 1844. Assim, queridos, a igreja começa com Bates, a igreja começa com esses pioneiros, mas há um detalhe fundamental no processo. Em 22 de outubro de 1844, há um grande desapontamento. 2 meses depois, dezembro de 1844, Deus entra em cena e chama uma jovem, a mais improvável de todas, como sabemos, e Deus lhe concede uma visão. E na primeira visão que ela recebe, eu tenho estudado isso, amigos, isso tem me tocado profundamente. Na primeira visão que Ellen White recebe, com aquela fragilidade e limitação dela, física e mental, Deus lhe concede uma visão completa sobre o plano da redenção em Cristo Jesus. Deus mostra aquela moça, aquela jovem, o caminho estreito, os salvos andando pelo caminho estreito. Jesus Cristo na frente, uma luz do alto clamor atrás, do clamor da meia-noite atrás, o povo caminhando, e ela vê que aqueles que caminhavam, muitos se desanimavam pelo caminho, sentavam, Jesus levantava-se com a mão e colocava as pessoas de volta, e dizia: não desanimem, continuem, o céu é logo ali, o céu é logo ali. Eles clamavam dizendo: aleluia, aleluia. Esta jovem vê isto. Esta jovem vê que no caminho para a eternidade ela escuta o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. É óbvio que ela escuta isso, mas não é uma coisa literal. Mas ela escuta. O povo vai escutar o dia e a hora quando estiverem lá depois na 7ª e última praga. Vão escutar o dia e a hora. Assim, ela escuta isso, depois ela vai e ascende ao céu, ela entra no céu, vê o trono de Deus, vê o rio da água da vida, ela vê a árvore da vida. Depois Jesus pega o povo que está lá e desce até a terra, a nova terra, e ela vê aquela imensa mesa de prata,
Queridos, ela tinha 17 anos, ela não tinha a menor condição de ver nada disso. Mas com 17 anos, na sua fragilidade, Deus revela todo o plano da redenção na primeira visão que Ele concede a essa jovem. E sabe o que isso representou? Isso representou uma extrema orientação, uma orientação fundamental, importantíssima para aquele momento da história. Porque depois Deus vai lhe conceder várias e outras visões e sonhos ao longo do seu caminho. Ela recebeu cerca de 2.000 sonhos e visões durante 70 anos de ofício profético. 70 anos. Veja como que Deus cuida do seu povo. Como Deus tem cuidado e guiado a sua igreja. E assim, queridos, Deus começa a trabalhar com aquele grupo. Os 3 mais importantes fundadores desse segmento se chamam José Bates, Tiago White e Ellen White. Os 3 mais importantes. Tiago White conhece Ellen White, se casam no dia 30 de agosto. Apenas vão até um cartório civil, pegam uma caixa e começam a vida simples, humilde. Tiago White, ele colocava trilhos, ele colocava os dormentes dos trilhos, ganhando 50 centavos de dólar por dia. Assim começa a igreja, de forma simples. Eles não tinham quase o que comer, mas assim começa. Em 1848, eles começam a fazer reuniões para estudarem a Bíblia, chamada Conferências Sabáticas. Em 1849, eles lançam um periódico chamado Present Truth, o primeiro periódico da igreja, que depois, em 52, se torna em a Revista Adventista, The Adventist Review and the Sabbath Herald, a Revista Adventista e o Atalaia do Sábado. Em 52. A igreja continua crescendo, crescendo. Eram apenas 1.000 e poucas pessoas no início da década de 50. Quando as igrejas ainda estão no nome dos pastores, as propriedades eram todas pertencentes aos pastores, a igreja não tinha um nome ainda, porque era um grupo. E então, eis que surge uma pergunta: escutem, a nossa igreja está crescendo muito, nós precisamos de um nome, a nossa criança cresceu muito, precisamos dar um nome a essa criança. E então, em 1860, eles recebem um nome, decidem dar um nome para esta igreja, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem deu essa sugestão? Alguém lembra o nome? Meus alunos não podem responder essa pergunta, mas alguém sabe na igreja quem sugeriu esse nome? Foi o chefe dos Correios de Battle Creek, chamado David Hewitt. Ele era o homem mais honesto da cidade, recebeu estudos de Joseph Bates. Esse homem deu essa sugestão: Adventistas do Sétimo Dia. Antes disso, como que nós éramos conhecidos como igreja? Adventistas Sabatistas. Nós não tínhamos nome, então éramos conhecidos só como Adventistas Sabatistas. 60 recebemos um nome. Logo a seguir, em 1863, nós formamos uma organização chamada Associação Geral. Completamos 160 anos, faz 2 sábados. 160 anos, organização, Associação Geral. Quantos membros nós éramos, pastor, em 1863? Éramos 3.500 membros, só. Em 63, faz pouco tempo. Pregávamos o evangelho em uma língua no mundo todo. A igreja vai avançando. Em 66 a igreja cresce e se transforma e agora decide pela construção de um sanatório, de um hospital chamado Sanatório de Battle Creek. Ellen White recebe suas primeiras visões a respeito de saúde e então decidem pela construção de um sanatório. Logo a seguir, entra em cena um personagem importante da história chamado John Harvey Kellogg, que o casal, vendo a importância deles, investiram nesse jovem, dando $1.000 para eles estudarem medicina, e ele foi se preparar para fazer medicina, e ele estudou medicina por 5 anos, e se tornou o primeiro diretor do sanatório de Battle Creek. Em 72, a igreja abre sua primeira escola, uma escola pequena, bem pequena, em Battle Creek. E queridos, nesse contexto, você poderia perguntar: pastor, e aonde estão os jovens aí nesta história? Se a igreja começa com jovens, aonde estão os jovens? Eles vêm caminhando junto com a igreja. Os jovens vão para a escola, os jovens vão para a igreja. E é nesse contexto, e se você observar, eu falei aqui de 4 segmentos: a obra de publicações, 1849, publicação do Present Truth. Depois, organização da igreja, 60. 66,
obra de saúde, sanatório, depois 72. Nesse contexto, alguns pais perguntavam: Pastor White, nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo porque eles estão estudando na escola fora. O que faremos como igreja? E então Ellen White recebe uma visão da parte de Deus: vamos fundar uma escola. E então eles fundam uma escola para poder estudar os seus filhos. E assim a igreja avança. Mas, queridos, eu quero chegar com vocês até o Brasil, porque há uma história bonita por trás disso tudo. Em 1880 surge um movimento importantíssimo nos Estados Unidos. Qual é esse movimento, pastor? Esse movimento se chamava Movimento do Estudante Voluntário, que nós conhecemos há muitos anos como o MV. Aonde surge esse movimento? Surge entre as religiões evangélicas protestantes da América. Era um movimento multiconfessional. Quem que comandava esse movimento? Um grande pregador chamado Dwight Moody. Dwight Moody tinha um lema no coração que conduzia esse movimento. Qual era o lema dele? A volta de Jesus nesta geração. Olha o lema de Moody: a volta de Jesus nesta geração. O que ele fazia? Ele ia nas escolas, nas universidades, nas faculdades, e ele pregava a mensagem sobre a volta de Jesus nesta geração. E ele chamava jovens para se engajarem nesta obra. E quantos jovens se engajaram? Dentre eles, haviam adventistas que também iam participar desses eventos. E em 1874, a igreja decide entrar nesse movimento, chamado Movimento das Missões Estrangeiras. E ela envia o seu primeiro missionário às missões estrangeiras. Quem era ele, o seu primeiro missionário? Alguém lembra? O seu nome era John Nevins Andrews. Pastor Stencil, quem foi esse primeiro missionário? Primeiro missionário era alguém que lia a Bíblia em 7 línguas. Não é para você ficar ameaçado ou apequenado. Não, Andrews era uma pessoa extremamente capaz e competente. Ele lia a Bíblia em 7 línguas: hebraico, grego, línguas originais e outras línguas. Andrews foi para a Suíça e ali ele funda o primeiro posto missionário além dos Estados Unidos. Ali começam as missões estrangeiras. Uma vez chegaram para o Dr. Andrews e perguntaram: Dr. Andrews, é verdade que o senhor sabe a Bíblia inteira de cor? Ele disse: olha, eu não posso garantir que eu saiba a Bíblia inteira de cor, mas se alguma palavra do Novo Testamento se perder, eu vou reproduzir palavra por palavra, linha por linha do Novo Testamento. Ele sabia o Novo Testamento na cabeça, de cor, palavra por palavra, linha por linha. Esse foi o primeiro missionário enviado pela igreja à Suíça. Depois dele, outros jovens começam a sair para a Oceania, para a África, para a Ásia. Mas aí a gente chega à América do Sul. Pastor Stencil, e quando que a igreja abre o seu primeiro núcleo aqui na América do Sul? Na verdade, a América do Sul era conhecido como o continente esquecido, porque foi o último continente da Terra a ser alcançado, foi a América do Sul, pela igreja adventista. E é interessante a gente falar, né, isso. Na Bíblia há uma matemática: os últimos serão os primeiros. Nós somos a última parte da terra a ser alcançada. E hoje a igreja adventista na América do Sul tem sido extremamente abençoada por pastores, por líderes, por canais de televisão, por colégios, universidades. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre esse continente, que tem se tornado um grande farol para iluminar o mundo. Assim, queridos, os primeiros homens e mulheres que vieram para esse continente vieram a partir do início da década de 1890. O primeiro deles foi um pastor que era diretor de publicações da Associação Geral. O seu nome era Lawrence Chadwick. Ele visita o Rio de Janeiro em 1892 e visita São Paulo. Ele vem até Rio Claro, Piracicaba, e depois ele vai a Indaiatuba, volta para o Rio e volta para os Estados Unidos. E ele registra o que ele havia visto e ouvido aqui nessa região onde ele visitou. Foi o primeiro registro que temos.
Ele leva esse registro para as missões estrangeiras que já havia sido fundado um departamento lá na Associação Geral. E assim, nesse contexto, é enviado para o Sul, América do Sul, 3 colportores. Nolin, Stauffer e também Breck. Esses 3 colportores vêm para a América do Sul para fundarem a obra, só que eles vieram com o seu próprio recurso. Eles não tinham dinheiro, vieram para poder arriscar a vida aqui. Foram para a Argentina, e da Argentina havia uma grande crise econômica na Argentina, e o que eles falam? Eu vou para o Brasil. Um deles, Augusto Stauffer, vem para o Brasil, e ele começa a trabalhar aqui, na região de Indaiatuba, Piracicaba, e depois ele vai para o Espírito Santo, Minas Gerais, e ele começa a vender livros. E a história vocês conhecem, porque faz parte do seu território. Ele passa aqui em Piracicaba, e ele vende, na verdade não em Piracicaba, mas ele vende um livro para uma senhora chamada Maria Krahenbill. Que livro que era esse? O Grande Conflito. Der großen Kampf, em alemão. Não havia livros em português naquela época. E ele vende esse livro para esta senhora. Essa senhora tinha uma neta. Essa neta conheceu um jovem que era meio que primo dela. O nome desse jovem era Guilherme Stein Jr., que um dia chega para ela e pergunta: escuta, você não tem nenhum livro lá na sua casa? Ter livro naquela época era uma coisa raríssima, porque um livro era caro, muito caro. E ela disse: olha, a minha avó comprou um livro de um vendedor que passou lá. Me traga esse livro que eu quero conhecê-lo. E ela trouxe. O que aconteceu? Ele começou a ler o livro. Nesta época, amigos, Guilherme Stein Jr. já guardava o sábado. Por quê? Porque ele já havia descoberto o sábado na Bíblia através dos seus estudos. E quando ele leu a palavra, O Grande Conflito, ele disse: eu quero mais livros dessa autora. Mandaram para ele o livro Caminho a Cristo. E ele leu o Caminho a Cristo, devorou. E quando ele leu esses livros, ele disse ao colportor: eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. E nesse dia, que nós não sabemos, era uma manhã gelada do mês de abril de 1894. Aconteceu o que vocês verão agora neste vídeo. Vamos assistir. Era o mês de abril de 1895, quando o primeiro adventista do sétimo dia foi batizado aqui no Brasil. Guilherme Stein Jr., na época com 23 anos de idade, foi batizado pelo pastor Frank Westerfeld, às margens do rio Piracicaba, no interior de São Paulo. Mas como isso aconteceu? Quais foram as pessoas envolvidas nesse batismo histórico? Como o Guilherme Stein Jr. conheceu a mensagem adventista? E por último, vamos buscar responder hoje de que forma ele influenciou o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na América do Sul. A primeira pessoa envolvida foi o americano Augustus Stauffer. Ele fez parte do primeiro grupo de colportores que veio à América do Sul em dezembro de 1891. Nos meses seguintes, Stauffer trabalhou em colônias de fala alemã no interior da Argentina e Uruguai, vendendo literatura adventista. Em maio de 1893, ele foi enviado ao Brasil, como o primeiro colportor missionário a trabalhar neste país. À época, o Brasil tinha aproximadamente 15 milhões de habitantes. Não havia literatura adventista em português, e por isso seu trabalho continuou em colônias de fala alemã no sul e sudeste. Havia aproximadamente 200 mil alemães. Seu trabalho se iniciou no estado de São Paulo, especialmente nas cidades de Rio Claro, Indaiatuba
e Piracicaba. Nesta época, esta região estava crescendo bastante, devido à plantação de café, e isto atraía muitos imigrantes. A segunda pessoa envolvida foi o jovem alemão Albert Barremeyer. Ele chegou ao Brasil após escapar de um navio no qual trabalhava. Quando seu navio passou pelo Rio de Janeiro, vindo da Inglaterra, ele pulou nas águas e nadou até a praia mais próxima. Ele conheceu a mensagem adventista através de Elvin Snyder, o segundo comportor a trabalhar no Brasil. Ele o encontrou numa casa de marinheiros no Rio de Janeiro. Ambos estudaram a Bíblia e Barremeyer decidiu se tornar um adventista, além de se iniciar na comportagem, apesar de não ser batizado. Barremeyer trabalhou com Stauffer vendendo o livro O Grande Conflito em alemão. Em Piracicaba, uma cópia deste livro foi vendido a Margarida Krahenbuhl, avó da esposa de Guilherme Stein Jr. A terceira pessoa envolvida neste batismo histórico foi o pastor americano Frank Westphal. Antes de vir à América do Sul, ele trabalhou como comportor, evangelista e professor de teologia nos Estados Unidos da América. Em agosto de 1894, ele chegou em Buenos Aires, Argentina, como primeiro pastor ordenado a trabalhar na América do Sul. Ele veio com sua esposa Mary e seus 2 filhos, Charles e Ellen. Após trabalhar 6 meses na Argentina e Uruguai, batizando e fundando novas congregações, ele veio ao Brasil em março de 1895, com o objetivo de visitar pessoas interessadas na mensagem adventista. Ele chegou através do porto do Rio de Janeiro e partiu para São Paulo, acompanhado do comportor Stauffer. Em abril de 1895, após passar por Rio Claro, 2 Córregos e Indaiatuba, eles foram a Piracicaba para se encontrar com Guilherme Stein Jr. Guilherme Stein Jr. nasceu em 1871 em Campinas, São Paulo. Ele era descendente de imigrantes germano-suíços. Ele estudou até a 5ª série do ensino primário, mas como gostava de aprender, se tornou autodidata. Em 1888, aos 17 anos, ele se mudou de Campinas para Piracicaba. Na época, Piracicaba tinha aproximadamente 10.000 habitantes. Uma curiosidade, a palavra Piracicaba significa lugar onde o peixe para, na língua tupi. Isto acontece por causa da queda d'água no rio Piracicaba, que bloqueia a migração do peixe. Em Piracicaba, Guilherme começou a trabalhar na oficina Krahenbuhl, fazendo carroças para transporte de mercadorias e pessoas. Como ele era relacionado com a família Krahenbuhl, ele morava com eles, e isto permitiu conhecer Maria Krahenbuhl. Mais tarde, eles se casaram em dezembro de 1893. Por causa da família de sua esposa, Guilherme começou a estudar a Bíblia e se tornou um metodista. Foi na igreja metodista, em Piracicaba, que Guilherme aprendeu a falar inglês, além de alemão e português, que já sabia. Estudando a Bíblia sozinho, ele descobriu que o sábado é o verdadeiro dia de descanso e começou a guardá-lo sozinho. Poucos meses depois, ele leu o livro O Grande Conflito, em alemão. Este livro havia sido vendido pelos comportores Stauffer e Barremeyer à avó de sua esposa poucos meses antes. Após a leitura, ele decidiu se tornar um adventista do 7º dia. Então, enviou cartas ao representante da editora no Rio de Janeiro e pediu por mais livros. Como não havia pastor adventista ordenado no Brasil, o pastor Frank Westphal foi chamado da Argentina para visitar os interessados. Em abril de 1895, ele e o comportor Stauffer foram visitar Guilherme e sua família em Piracicaba. O tempo estava chuvoso, o trilho estava fechado. O pastor Westphal e Stauffer caminharam por cerca de 3 horas, partindo de Indaiatuba. No meio do caminho, eles tomaram um trem de carga e chegaram em Piracicaba. Após receber mais instruções sobre as doutrinas adventistas, Guilherme foi batizado pelo pastor Westphal às margens do rio Piracicaba. Guilherme reportou o evento desta forma: realizou-se o ato numa madrugada no rio Piracicaba, sem o saber da esposa, que, muito impressionada com a presença desses 2 irmãos,
foi assim mais depressa resolvida a seguir-me no mesmo caminho. Após sua conversão, Guilherme ajudou a expandir o adventismo em Piracicaba e nas cidades vizinhas. Em 1896, ele decidiu deixar a oficina Clarenbourg para se tornar um comportor efetivo. Ele também foi o primeiro diretor e professor da primeira escola a operar com base na filosofia adventista, em Curitiba, no Paraná. Ele foi o primeiro pastor brasileiro ordenado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele trabalhou na Sociedade Internacional de Tratados, futuramente chamada Casa Publicadora Brasileira, como escritor, tradutor e editor. Ele traduziu os seguintes livros: Vereda de Cristo, Vida de Jesus e O Grande Conflito. Ele também traduziu vários hinos para o Inário Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Guilherme morreu com a idade de 86 anos em 5 de outubro de 1957 e foi enterrado na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo. E através desta linda história, podemos aprender como Deus tem guiado a sua igreja. Homens e mulheres dedicados, que deixaram muitas coisas para trás. Quem sabe deixaram seus bens, famílias, profissões, para vir a terras distantes como o Brasil e outros países e levar essa mensagem. Mas a mensagem chegou até nós, a mim e a você. O que vamos fazer com ela? Neste momento eu lembrei de um texto de Zacarias capítulo 4, verso 8 até o verso 10. Podemos encerrar aqui o vídeo. Queridos, aí está uma breve síntese da história dessa igreja até chegar em Piracicaba. Eu queria lembrar uma coisa a vocês. Piracicaba tem um ponto fundamental na história do desenvolvimento do adventismo no Brasil. Não esqueçam disso. Vocês fazem parte de um núcleo extremamente importante e estratégico na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque aqui foi selado a primeira pessoa adventista em todo o nosso território. E esse indivíduo foi comportor, foi professor, foi diretor de escola, foi editor da Casa Publicadora. Eu vou contar uma história que aconteceu em Curitiba. Ele começou a trabalhar no Colégio Internacional de Curitiba, ganhava 60 contos de réis, para aquela época era um salário básico. Ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E a escola começou a crescer. Próximo da escola onde ele trabalhava, havia um colégio chamado Colégio Alemão, que ocupava um quarteirão inteiro da cidade de Curitiba. O diretor soube do professor Guilherme, chamou ele até sua sala. Em cima da mesa da sala do professor, diretor, estava um contrato. O professor Guilherme entrou na sala, olhou para o diretor, e o diretor disse: eu tenho escutado do que Deus tem feito por meio de você. E eu queria convidá-lo para você trabalhar aqui no Colégio Alemão conosco, mas você não vai ganhar 60 contos de réis, você vai ganhar 180 contos de réis. 3 vezes o salário dele. Ele olhou para o diretor e disse: eu quero lhe dizer, meu querido amigo, que eu sinto-me muito honrado pelo seu convite de estar aqui. Muito obrigado pelo seu convite e por você fazer essa oferta para mim. Mas eu queria dizer ao senhor nesta manhã que eu não trabalho por um salário. Eu trabalho por vidas, por pessoas. Eu trabalho pela salvação de vidas, de pessoas. Esse jovem selou a sua vida com 23 anos nas águas do rio Piracicaba, em abril de 1895. E pela decisão desse jovem, milhares e milhares de outros jovens seguiram esse mesmo caminho. Hoje, Deus faz uma pergunta para você: quem irá concluir a obra que esses homens e mulheres começaram?
Quem serão os jovens que se levantarão e dirão a Deus: Deus, aqui estou, envia-me. Eu me sinto pequeno, mas Senhor, usa-me a despeito das minhas falhas, imperfeições, da minha pequenez. E eu pergunto a vocês: quem irá concluir a obra que esses homens e mulheres começaram? Quem irá? Aonde estão esses jovens? Aonde estão? Eu queria terminar esse momento fazendo um convite em forma de um apelo. Nós sabemos que falta muito pouco para Jesus Cristo voltar a esta terra. Muito pouco. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos repetindo uma frase que os nossos pais, nossos avós, bisavós, nossos antepassados sempre falavam. Sempre falavam. Sempre repetiam aos nossos ouvidos. Pastores que passaram por esse púlpito aqui, quantas vezes pregaram isso? Falta pouco para Jesus voltar a esta terra. Mas nós sabemos uma coisa: para que Jesus volte, é necessário que haja um reavivamento entre o povo de Deus. Não somente um reavivamento, mas uma reforma. Um reavivamento espiritual entre o povo de Deus. Nossa maneira de enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as nossas posses, nossos bens, nossos dons, talentos. Haverá uma mudança na nossa maneira de enxergar o mundo, a vida e eu mesmo. Eu conversava com dois jovens que me acompanham nesta manhã, Marcelo e a Carla. Eu dizia a eles: você sabe por que nós existimos? Nós existimos para poder abençoar os outros. É para isso que nós existimos. Se a sua vida for vivida por qualquer outro propósito, talvez você não tenha entendido o propósito que Deus colocou para você. Você existe para ser um canal, um veículo de bênçãos para abençoar os outros, para levar aos outros o que eles não têm. Se é pão, o pão. Se é o conhecimento. Se é atenção, atenção. Se é uma palavra amiga de conforto, uma palavra amiga de conforto. Se é o seu ouvido, abra o ouvido para escutar o que a pessoa tem para lhe dizer. É para isso que Deus chamou a sua igreja, para ser um veículo, um canal de bênçãos. E é isso que está faltando para Jesus Cristo voltar, amigos. Jesus está esperando que a sua igreja se levante, se coloque à disposição de Deus de forma integral, plena, completa, sem nenhuma espécie de restrição. Quando a sua igreja se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me totalmente para o teu serviço. Usa-me, Senhor, usa-me, para que eu seja um instrumento vivo em tuas mãos para abençoar a quem necessite da minha ajuda, do meu auxílio. É isso que Deus espera de nós. Se nós não entendermos isso, nós estamos perdendo nosso tempo aqui nesse mundo. Estamos vivendo apenas como uma árvore, uma pedra que está ali ocupando espaço, mas não estamos sendo úteis para nada. Ou às vezes acumulando nossos bens, acumulando tudo e achando que aquilo vai resolver. Amigos, isso não vai resolver a sua vida. Quando eu olho para a minha experiência, quase 60 anos de idade, eu vejo como que as prioridades vão mudando ao longo da caminhada cristã. Como as coisas vão perdendo valor para você. Aquilo que você valorizava, você já não dá valor mais. O que resta são as pessoas. É isso que resta.
É isso que tem valor para nós, é isso que tem valor aos olhos de Deus, são as pessoas. Portanto, dedique sua vida às pessoas, dedique o seu melhor às pessoas que estão ao seu redor, dê o tempo a elas, ame-as, respeite-as, ajude-as, seja solidário com elas, apresente a palavra para elas, leve uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de ajuda, seja solidário às necessidades. A fragrância de Cristo, amigos, precisa ser exalada pela sua igreja ao mundo. O mundo precisa sentir o cheiro, a fragrância do perfume de Cristo, do amor, da graça de Cristo, da bondade de Cristo. E eu vejo a igreja de Piracicaba, uma igreja acolhedora. Eu cheguei aqui hoje de manhã, todos me acolheram, me abraçaram, me cumprimentaram, me disseram feliz sábado. Que bênção! Assim deveria ser com todos aqueles que passam por aqui, por esse bairro, por essa cidade. Queridos, que Deus possa nos usar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa manifestar o seu poder em nós, que o nosso coração esteja aberto, escancarado, para que o Espírito Santo entre ali dentro, faça morada em nós, transforme a nossa vida, o nosso caráter, a imagem e a semelhança do caráter de Jesus, para que ao as pessoas olharem para nós, elas vejam Jesus em nós. Abra sua Bíblia, vamos ler o último texto. São João, capítulo 13. Esse texto é conhecido de todos, mas é o texto com que eu vou concluir a minha mensagem nesta manhã. Verso 34. São João 13, 34 e o 35. A palavra de Deus nos diz, Evangelho de João, assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O dia que nós vivermos esse conceito, esse princípio em nossa vida, o mundo vai conhecer a Cristo e Jesus voltará para nos buscar. Você crê nisso? Eu queria te desafiar. Quantos creem nisso? Eu queria ver você em pé aqui nesta manhã. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e vamos orar. Deus eterno, há quase 2000 anos, Tu prometeste que voltaria para nos buscar. Nós estamos aqui ainda, aguardando o cumprimento desta promessa. Vivemos em um mundo complexo, conturbado, repleto de lutas, desafios, mas em meio a esse mundo Tu apontaste um povo, uma igreja, para Te representar aqui nesta terra. E nós aqui estamos, ó Pai, como Teu povo, Tua igreja, Teus filhos. A Tua palavra nos diz que somos a menina dos Teus olhos. Tu zelas, cuida de cada um de nós. Mas é provável, Senhor, que nós temos falhado. Talvez não temos trabalhado, dedicado nossa vida como deveríamos. E por isso nós Te pedimos o perdão, Senhor. Nesse instante, como Teu servo, eu coloco esta igreja em Tuas mãos. Eu coloco esta igreja suplicando que Tu renoves no coração de cada um desses Teus filhos o desejo de Te amar e Te servir até que Jesus Cristo volte a esta terra. E que ao eles
decidirem por isto, sejam eles usados por Ti como instrumentos em Tuas mãos para alcançarem outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Abençoa-nos, portanto, ó Pai. Usa-nos, conceda-nos a Tua graça, conceda-nos o Teu Espírito e manifestas o Teu poder sobre nós, ó Pai. E agora, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, pois oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.